Em meio ao grupo dos vilões do Homem-Aranha, a gente consegue encontrar figuras de todos os tipos. Alguns têm poderes especiais, outros fazem uso de aparatos tecnológicos, outros são criminosos normais, mas muito inteligentes, enfim. O fato é que o Teioso não tem uma vida fácil com esses caras. E o mais legal é que alguns desses malfeitores apresentam características que acabam cativando muitos fãs. Não à toa, os vilões mais destacados estão sempre retornando nas histórias e nas adaptações que vêm sendo lançadas nos últimos tempos. Sabendo disso, o Geek Ninja resolveu montar uma seleção focada nos vilões do Homem-Aranha que estão sempre gerando problemas e já se tornaram figurinhas carimbadas nas HQs. Então, se você quer saber um pouco mais sobre os adversários que o chamado amigo da vizinhança tem que encarar, é bom ficar comigo até o fim. Vamos começar? Para dar início a esta seleção focada nos vilões do Homem-Aranha, temos o icônico Dr. Octopus. Esse personagem estreou em 1963 e acabou se tornando um dos maiores adversários do Miranha. Não à toa, ele vem aparecendo nas HQs com frequência e também já marcou presença nas séries animadas e nas adaptações live action. Esse é o alter ego do cientista Otto Gunther Octavius, que sofreu um acidente e acabou ficando com um conjunto de tentáculos mecânicos presos ao seu corpo. E claro, com essas armas ao alcance e seu grande intelecto, o vilão sempre acaba dando muitas dores de cabeça para o Homem-Aranha. Apesar de não ter se tornado um dos vilões mais famosos das histórias do Homem-Aranha, o Camaleão merece destaque nesta seleção por ter aparecido pela primeira vez na edição de estreia dos quadrinhos da série The Amazing Spider-Man, que começou a ser publicada em 1963. O personagem merece atenção, pois é meio-irmão do famoso Kraven, o Caçador, e consegue gerar problemas para o Teioso, mesmo sem ter poderes especiais. Pois é, a maior habilidade do vilão é a sua alta capacidade de se disfarçar. Além disso, ele foi treinado para ser um espião de alto nível, o que fica claro durante as sequências de ação. E aproveitando que eu já falei sobre ele, temos aqui o poderoso Kraven, o Caçador, que estreou nas HQs em 1964. Esse personagem merece atenção, pois ele não tem uma motivação complexa. Isto é, ele só quer caçar as presas mais desafiadoras e o Homem-Aranha acabou aparecendo em seu caminho. Ao longo dos anos, Kraven lutou com o Miranha em diversas ocasiões e sempre levou a pior. Por conta disso, em alguns momentos ele até uniu forças com outros vilões, mas as coisas não mudaram. Ainda assim, esse personagem tem algumas habilidades que o tornam extremamente perigoso. Outro personagem icônico que continua marcando presença nas histórias do Teioso é o Lagarto. Esse réptil estreou nas HQs em 1963 e vem reaparecendo nas histórias em várias ocasiões. Lembrando que esse é o alter ego do Dr. Curt Connors, que tentou replicar os poderes de regeneração dos répteis com o intuito de recuperar um braço perdido, mas acabou dando vida a um monstro. Cabe ressaltar que o Dr. Connors não é um cara do mal, mas quando o Lagarto assume o controle sobre ele, as coisas ficam sinistras. Sendo assim, acho válido dizer que esse réptil é um dos vilões do Homem-Aranha que mais conseguem prender a nossa atenção. Fazendo uso de habilidades relacionadas com a eletricidade, o vilão Electro vem aparecendo nas HQs e nos mais diversos produtos derivados desde 1964. Detalhe, o vilão também marca presença nas HQs do Demolidor, e claro, ele sempre acaba promovendo conflitos eletrizantes. Outro detalhe interessante do personagem é o fato de que ele passou por diversas mudanças de design ao longo dos anos. Isto é, ele vem apresentando diversos estilos nas séries, filmes e jogos do Homem-Aranha, e isso acabou fazendo algumas versões dele se tornarem mais populares. Não faz muito tempo, Morbius apareceu como protagonista de um filme que dividiu opiniões e acabou sendo retratado de uma forma não muito interessante. Felizmente, nas HQs, ele vem chamando a atenção desde 1971 e suas participações nas tramas são sempre marcantes. O personagem é um vampiro que nasceu após alguns experimentos científicos e suas habilidades são notáveis, com direito a técnicas de hipnose, sentidos sobre-humanos e muito mais. Resumindo, esse é um vilão que sempre consegue dar trabalho para o lançador de teias. O Homem-Areia não é um vilão muito badalado, mas ele sempre acaba sendo aproveitado pelos criadores das histórias do Miranha. E isso acontece pois seu poder de se transformar em uma massa de areia garante batalhas épicas e situações que colocam o herói contra a parede. Vale destacar que o vilão vem figurando nas HQs desde 1963 e já chegou a marcar presença em uma história do Hulk. No fim das contas, esse é um daqueles personagens que sempre se destacam quando recebem uma chance de aparecer. No ponto médio desta seleção com vilões do Homem-Aranha, resolvi posicionar o Venom. Sim, é bem verdade que esse personagem também pode ser considerado como um anti-herói, mas sua relação conturbada com o Miranha o faz merecer um lugar nesta lista.
Venom é um simbionte que se fundiu com o corpo do jornalista Ed Brock e deu a ele alguns poderes absurdos. Contudo, como o hospedeiro não é tão ruim, muitas vezes temos a chance de acompanhá-lo fazendo algumas boas ações. E isso, claro, explica por que o personagem é tão amado. Na minha visão, o Rei do Crime é um dos vilões mais notáveis das histórias do Homem-Aranha. Ele apareceu pela primeira vez em 1967 e se destacou por ser uma pessoa sem poderes, mas com um grande intelecto e uma forte capacidade de manipular os outros. Em suas aparições, o personagem sempre consegue se destacar e muitos o consideram como um dos melhores vilões de todos os tempos. Por conta disso, ele também costuma aparecer nas HQs do Demolidor e do Justiceiro, sempre de forma marcante, claro. Apresentado pela primeira vez em 1983, o Duende Macabro acabou se tornando um personagem recorrente nas histórias do Homem-Aranha, mas ele nem sempre é a mesma pessoa. Isso mesmo, diversas pessoas já assumiram a máscara e o traje do Duende, incluindo o irreverente Deadpool. De qualquer forma, o fato é que todas as versões do vilão fazem uso de aparatos tecnológicos com alto poder de destruição e não pensam duas vezes na hora de sair no braço com o teioso. Por conta disso, podemos dizer que o Duende Macabro é uma verdadeira ameaça. E por falar em ameaças, temos aqui o Carnificina. Esse vilão foi apresentado em 1992, mas seu alter ego Cletus Kasady foi introduzido um ano antes, como um verdadeiro psicopata. Depois, quando Kasady se uniu ao simbionte, ele acabou obtendo os poderes necessários para fazer mais maldades. Segundo conta a história, o vilão nasceu de um fragmento do simbionte que gerou o Venom, mas seus poderes acabam sendo mais marcantes. E como a mente maligna do hospedeiro é realmente sinistra, o simbionte acabou ficando impiedoso. De certo modo, o Escorpião nasceu em 1964 da mesma forma que o Homem-Aranha, ou seja, o material genético oriundo de um inseto modificado deu a ele habilidades incríveis. Por conta disso, ele é capaz de fazer frente ao herói e sempre acaba gerando histórias muito interessantes. Para quem não sabe, o vilão chegou a ser o Venom por um tempo, mas alguns eventos relacionados com os Vingadores e o Duende Verde colocaram um fim a essa fase e ele voltou a se apresentar como o Escorpião. Sem dúvidas, esse é um rival à altura do Miranha. Apesar de ser uma figura muito mais relevante nas HQs do Demolidor, o vilão Mistério apareceu pela primeira vez em 1964, na 13ª edição da série The Amazing Spider-Man. E como as habilidades de ilusionismo dele são incríveis, sua presença nas histórias é sempre marcante. Além do mais, o visual do vilão é difícil de confundir. Ele tem aquele capacete que parece uma bola de cristal e seu traje é bem peculiar também. E como ele não tem poderes e ainda assim é capaz de enfrentar grandes heróis, seu apelo junto aos fãs é enorme. Provando que não basta apenas ter músculos, Rhino é um vilão que sempre acaba sendo manipulado por mentes criminosas mais brilhantes. Assim, na maioria das histórias, ele é usado como uma peça em um jogo mais complexo, uma peça com um enorme poder de destruição. Rhino chama a atenção por ter uma espécie de segunda pele, que concede a ele uma resistência fora do comum. Para completar, ele ainda tem uma força sobrenatural e muita raiva. Logicamente, essas características o ajudaram a continuar aparecendo nas histórias desde 1966. Para muita gente, o Duende Verde é o maior adversário do Homem-Aranha. O vilão estreou nas HQs em 1964 e seu alter ego original, Norman Osborn, também é maléfico. Em outras palavras, esse é um personagem que não tem nada de bom e não pensa duas vezes na hora de fazer maldades. Não podemos nos esquecer também que o vilão foi o responsável pela morte de Gwen Stacy, o primeiro amor de Peter Parker. Esse detalhe faz as lutas terem uma pegada um pouco mais tensa do que o normal. Certamente esse cara é um dos mais sinistros que já surgiram no mundo das HQs. Como pôde perceber, o Homem-Aranha tem que lidar com diversos adversários terríveis, o que torna a missão de proteger a cidade de Nova York muito mais complicada. E só para lembrar, os vilões citados na lista são os mais marcantes, mas o Teioso já teve que lidar com outras figuras perigosas. Além disso, não podemos nos esquecer de que o Homem-Aranha já encarou vilões oriundos de outras HQs, e sua presença em certas histórias dos Vingadores sempre rendem lutas contra adversários icônicos. E é isso, se você curtiu a seleção, sugiro que não deixe de fazer a sua inscrição no canal, pois o Geek Ninja está preparando mais vídeos como este, e você vai poder fazer uso das nossas indicações para conhecer atrações dignas de nota. Até mais!